Rapaz, o seu conhecimento, meu filho, a noite toda. Mas não vamos lhe sacrificar, não. O senhor tem seu tempo, né? O Sim, mais está extrapolando é 1 hora e meia. Se o senhor puder amém. fazer até menos, até em consideração a sua pessoa, né? É bom a Certo, gente. O mais extrapolando é 1 hora e meia. tá ótimo. Muito bem. Já podemos começar? Pode já. A sala virtual é toda sua. Fique à vontade. Amém. Se Muito eu não obrigado. aparecer aqui se eu não aparecer na câmera aqui nos não, eu estou lhe escutando, viu? Toda hora eu estou Tá ótimo. aparecendo. Ah, tranquilo, tranquilo. Uma bênção. Fique à vontade. Amém. Boa noite na paz do Senhor para todos os nossos alunos do curso Ceifa. Esta é a segunda vez que nós estamos aqui com os irmãos para trazer um pouco do que Deus tem nos dado, né? O que nós temos aprendido na casa do Senhor, na sua presença, no nosso dia a dia. E eu creio que vai contribuir um pouco, vamos somar um pouco com os irmãos, com todos os demais que já passaram aqui nessa sala virtual, para falar do grande amor de Deus exclusivamente aqui para o curso Ceifa. Muito bem. O que nos foi proposto hoje foi da nossa matéria Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é Testemunha em Jerusalém, capítulos 3, 4 e 5, que estão divididos assim. O discurso de Pedro, primeiro. Segundo, Pedro e João perante o Sinédrio. Terceiro, fortalecimento da igreja em Jerusalém. Quarto, desprendimento dos bens materiais. E, por último, o engano de Ananias e Safira. Muito bem. Então, nesse capítulo 3, nós temos aqui, reafirma os pontos discutidos no capítulo 2, que já foram dados, acerca da ousadia que o Espírito Santo outorga aos crentes. Pedro e João iam para o templo à hora da oração. Um homem coxo interrompe-os e pede-lhe esmola. Pedro, fitando-o nos olhos, disse: Não tenho prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Capítulo 3, versículo 6. E conforme a palavra de Pedro, assim sucedeu, e o homem pôs-se de pé e andou. 3 e 8. Muito bem. A igreja primitiva, ela estava nascendo com muita força. Os discípulos estavam com muita ousadia, com muita intrepidez para proclamar o ano aceitável do Senhor. Até porque eles estavam um pouco baseados naquela palavra que Jesus falou para eles, que quando o evangelho fosse pregado em todo o reino, então viria o fim. Ele passa, então, os discípulos passam a pregar o evangelho, e para os irmãos terem uma ideia, toda a Ásia, ela foi evangelizada em 3 anos, porque os discípulos criam nesta palavra de Jesus, nesta promessa, estavam esperando nesta promessa de Jesus. E tinha 3 orações ali no templo. Tinha uma pela manhã, tinha esta que começava às nona hora do dia, e tinha outra à noite, 9h, 3 horas da tarde. E essa oração interessante, irmãos, que essa oração da hora nona, ela era chamada também da oração feita pelos pecados ocultos. Pedro, juntamente com João, vão para esta oração. E ele se surpreende, será? De forma nenhuma, pois aquele homem que estava lá na porta chamada Formosa, ele já tinha mais de 40 anos. A Bíblia não diz
o tempo que ele era colocado ali aquela porta para pedir esmola. Tinha mais de 40 anos, vamos supor que ele estivesse ali há uns 20, 30 anos que ele estivesse ali. Era um personagem bem conhecido do sacerdote, do sumo sacerdote, de todos os judeus que iam buscar a presença do Senhor naquele horário. No capítulo, lá em Hebreus não, em Levítico, capítulo 26, está escrito que não podia nenhum homem com defeito ele se chegasse a Deus. Ele era impedido de chegar-se a Deus. É um negócio assim, eu diria que estranho para nós na atualidade, porque hoje, no tempo da graça, nós temos essa liberdade maravilhosa, né, de estarmos na igreja. Se fosse possível para nós, no meu caso aqui, como pastor, tendo a sede e tendo algumas congregações, a semana que todos os dias nós estamos na igreja, né? A semana que todos os dias, só na sede nós estamos terça, nós estamos quinta, nós estamos domingo, culto de ceia, o culto do departamento feminino, o culto da mocidade, que sempre é aos sábados. Nesses dias nós também estamos, porque isto é um prazer para nós. Apesar de nós estarmos na liderança de uma igreja, mas essa escola, irmãos, nós só nos formaremos nela quando nós chegarmos no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos eternos aprendizes das coisas maravilhosas de Deus. O texto que eu falei, Levítico, corrigindo, acho que eu falei 27, na realidade é Levítico 21 e 18. É onde está registrado isso aí, que na lei, as pessoas que tivessem defeito, que fosse coxo, que fosse cego, fosse manco, ele não poderia entrar na igreja para adorar. E ele se conformava em estar ali para pedir uma esmola, para mendigar. Ele conhecia, é interessante que ele conhecia quem era o sumo sacerdote, ele conhecia quem eram todas as pessoas, todos os judeus religiosos que chegavam ali para adorar. E naquele dia, entra aqueles dois homens e eles fazem um pedido que ele fazia para todos que adentravam no templo: dê-me uma esmola. A resposta de Pedro para ele foi uma resposta maravilhosa, que até hoje é comentada, como nós estamos comentando nesse momento. Até hoje, quantas mensagens nós temos ouvido acerca desse relato sagrado, dessa atitude de Pedro, de João, e das benesses que esse coxo recebeu pela grande misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Partindo desse princípio, nós estamos descansando no Senhor. Nós estamos mais ou menos no Salmo 23, né? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará, deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Então, nós estamos deitados em verdes pastos e estamos bebendo destas águas tranquilas. Glória a Jesus. Esses homens olham para aquele coxo e eles têm uma atitude que jamais aquele coxo esperava que ele fosse receber uma atitude dessa de dois homens, valendo salientar que aqueles homens eram homens simples, eles não eram analfabetos. Pedro e João não eram analfabetos, né? Mas eles não tinham nenhuma formação acadêmica. Eles não tinham uma formação acadêmica para que eles pudessem agir desta maneira. Mas aconteceu algo maravilhoso. Esses dois homens, os demais apóstolos, eles ficaram 3 anos e meio na melhor e na maior faculdade que pode haver na face da terra, que já houve, e a gente sabe que jamais haverá uma faculdade como aqui os discípulos, 12 discípulos participaram por 3 anos e meio, mais ou menos, ao lado de Jesus Cristo. Eles viam Jesus operar milagre pela manhã, pela tarde, à noite,
todos os horários eram horário para Jesus realizar milagre. E eles estavam ali atentos. Os discípulos, aleluia, apesar deles estarem aprendendo do mestre, mas eles não estavam satisfeitos com o que ele já recebia. Sempre eles estavam procurando receber mais, buscar mais de Deus. E, acima de tudo, aprender dele, né? Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Pedro e João viu Jesus repreender a enfermidade. Pedro e João viu Jesus repreender a cegueira. Há até um fato que eu acho muito interessante, aquele cego de nascença, que Jesus tem, ele pede para Jesus ter misericórdia dele, ele pede um milagre, ele espera um milagre na vida dele, da parte de Jesus, e Jesus faz algo que hoje eu acho que talvez a saúde pública até o prendesse, né? Cospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos daquele cego. E diz, vai te lavar no tanque de Siloé. Ele vai, lava-se e ele volta vendo. Os discípulos Pedro e João estavam, aleluia, nesse momento. Eles viram como Jesus agiu. Mas aí, nós voltando um pouquinho para o livro o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus dá uma carta branca para os seus discípulos, ou um cheque em branco, melhor dizendo. Jesus passa um cheque em branco para aqueles homens, quando ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aí ele fala algo glorioso. Ele diz assim, e estes sinais. Sinais é coisa que a mente humana não entende. Ela não tem explicação para milagre. Milagre nós não temos. Milagre, é dádiva de Deus, é algo que muitas vezes está oculto aos nossos olhos, né? O milagre, o nosso entendimento, muitas vezes, ele não entende o milagre de Deus. Nós não somos diferentes dos discípulos. Quando Jesus estava no mar da Galileia, que o vento estava a ponto de virar aquela embarcação, os discípulos, como pescadores inteligentes e experientes naquela ação, na atitude de pescaria, eles lutam de todas as formas, mas não conseguem passar mais para a frente com aquele barco, porque um vento lhe era contrário. Eles tentavam remar para frente e o vento jogava eles para trás. Quando eles viram que não tinha mais solução, eles resolveram acordar o mestre. Acorda, Senhor. Acorda, Jesus. Não te dá que nós estamos perecendo? Nós vamos morrer, nós vamos nos acabar. E a resposta de Jesus foi uma coisa tremenda. Jesus repreende ao vento, aquieta-te, vento, e para o mar, acalma-te, mar. E logo fez bonança. Escute o que os discípulos disseram. Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu fico me questionando, meu Deus, como é que os discípulos continuaram aquela viagem? Pasmos com aquele milagre que tinha acontecido. João e Pedro estavam lá. Eles viram como Jesus agiu. Eles, aleluia, viram qual foi a ação de Jesus para trazer bonança. A Bíblia diz que Pedro diz, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pega aquele coxo pela mão direita, a Bíblia diz que de um pulo só ele se coloca de pé. Agora você imagina qual foi tamanha alegria daquele homem. Nunca ele tinha entrado no templo, porque ele era proibido de entrar no templo para adorar, conforme está Levítico, capítulo 21 e versículo 18.
Os sacerdotes, os líderes religiosos não permitiam que aquele homem entrasse ali para adorar o Senhor. Porém, naquele momento que ele se coloca de pé, ele corre, entra no templo, pulando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa este fato que ocorreu ali em Jerusalém. Eu não sei qual foi assim a reação de todo aquele povo que estava ali. Com certeza, eles ficaram perplexos, porque os que já estavam dentro do templo, com certeza eles pensavam, mas o que foi que aconteceu com esse moço? Será que nós fomos enganados? Será que ele nos enganou? Será que houve um milagre na vida deste homem? Porque há pouco nós passamos e ele estava sentado no chão, ele estava mendigando. A vida daquele homem era uma vida de mendigo, era uma vida triste. Aleluia. Mas a partir daquelas palavras de Pedro, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isto nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas a cura deste homem, ela criou uma oportunidade para que Pedro anunciasse o evangelho. Assim, ele começa a falar do poder de Deus para todo aquele povo. Ele começa a falar acerca de Abraão, de Isaac e de Jacó, capítulo 3, versículo 13. Esse mesmo Deus, aleluia, glorificará Jesus Cristo, aquele que for entregue a Pilatos. A este Deus ressuscitara. A partir daí, Pedro expõe a salvação do homem através de Jesus Cristo de Nazaré. A oportunidade, a porta estava aberta, porque ele aproveitou aquele momento de perplexidade daqueles homens, não sabemos quantos, mas muitos, porque um milagre teve acontecido na vida daquele homem que de mais de 40 anos, talvez uns 20 ou 30, não sei, a Bíblia não diz, que ele estava ali na porta chamada Formosa. Nunca ninguém teve esta ousadia que Pedro e João teve naquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja primitiva, ela nasceu com todo esse poder. A igreja primitiva, ela surgiu debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus. Esta é a razão de Pedro ter dito, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levante-se. Hoje, a igreja da atualidade, ela, infelizmente, pode dizer o contrário. Nós temos prata e nós temos ouro, mas nós não temos a ousadia do Espírito de Deus de dizer para o coxo, para o paralítico, para aquele que está enfermo, para o que está com lepra, para o que está gripado, para o que está atribulado. Nós não temos esta ousadia, porque até parece, irmãos, que a igreja do século XX, ela é uma igreja que não está se preparando para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Nas nossas orações, os irmãos podem observar, eu vou dizer assim, esta carapuça também serve para a minha cabeça, né? As nossas orações têm sido minúsculas, poucas palavras. E quando temos essas poucas palavras, está faltando aquele momento de comunhão conosco. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está se referindo à fé salvífica. Mas a fé de nós operarmos milagre, ela é adquirida através de nós nos conscientizarmos que a palavra de Deus, ela sendo transmitida por um crente, cheio do poder, cheio da glória e cheio da unção, ela produz um movimento tremendo na face da terra. Ela é capaz de mudar a vida, por mais errada que ela seja. A resposta de Pedro para aquele coxo foi, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Eu acredito que este fato deveria ser uma das colunas mestres da nossa vida espiritual para com Deus. É lógico,
aleluia, que nós não estivemos ao lado de Jesus como Pedro esteve. Mas escute que Jesus, a certa vez, ele disse assim: se vocês tiverem fé, vocês farão milagres, vocês farão obras maiores do que esta. Estamos de mãos atadas. Esta é a grande realidade. O poder de Deus, ele tem sido muito limitado na nossa vida. Quem limitou este poder de Deus na nossa vida? Nós o limitamos na nossa vida, pelo fato de não buscarmos a Deus como nós deveríamos buscar, de não amarmos a Deus como nós deveríamos amar, pelo fato de nós sermos negligentes. Quantas vezes nós alimentamos a nossa alma durante o dia com a palavra de Deus, né? Nós precisamos de comer, nós precisamos de beber, para que o nosso corpo ele seja forte, ele se fortaleça, para que nós possamos ter uma vida equilibrada nesta terra. Estou me referindo à vida física, mas a nossa alma ela também precisa de ser alimentada com oração, ela precisa ser alimentada com jejum, ela precisa ser alimentada com leitura da palavra de Deus. É algo maravilhoso. Desculpem. Vou dizer uma coisa que eu ouvi, estive ano passado lá em Rondônia, e lá eu me encontrei com o pastor Daniel Malafaia Filho. Ele é filho do bispo Daniel Malafaia, que era um dos bispos da nossa igreja, e morava no Rio de Janeiro, e ele faleceu, Deus o recolheu. E ele me contou um testemunho que eu digo, meu Deus, eu preciso colocar ao menos 10% desse testemunho na minha vida, colocar em prática, para que eu também possa adquirir conhecimento da palavra de Deus. Ele disse que o pastor Daniel Malafaia, quando começou a fazer o curso teológico, faculdade teológica, ele ouviu de um pastor que estava lecionando o seguinte, que ele, quando completou 30 anos, ele já tinha lido a Bíblia 30 vezes. Quando ele completou 50 anos, ele disse, eu quero ter concluído a leitura da Bíblia 50 vezes. E foi isto que o pastor, o bispo Daniel Malafaia fez, colocou na vida dele. 30, 40, 50 anos de vida, ele tinha lido a Bíblia já 50 vezes. Eu sei que nós não temos aquela cultura de nós lermos a Bíblia, versículo por versículo, de Gênesis, Apocalipse, terminando um livro, concluindo a leitura de um livro e começando outra. Nossa cultura é sempre de ler um versículo isolado, ler um no Novo Testamento, ler 10 no Novo Testamento, depois ler 10 no Velho Testamento, e assim, lógico, se fosse juntar todos esses versículos que nós temos lido, talvez nós atingíssemos, não sei, umas 2 vezes na leitura da Bíblia. Mas nós não podemos esquecer que o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. O que foi que impulsionou Pedro e João pregar para esse moço? Mandar que ele levantasse no nome de Jesus. Foi o conhecimento que ele teve de Jesus durante 3 anos e meio naquela faculdade. E é algo glorioso. É a única faculdade que ele aprendia pela manhã, aprendia à tarde e ainda aprendia à noite. Porque a Bíblia diz que muitas vezes Jesus deixava os discípulos e ele diz, vocês fiquem aqui que eu vou me recolher, eu vou me retirar para o monte para me orar um pouquinho. Ora, meus irmãos, se Jesus, sendo filho de Deus, ele precisou de tudo isso, quem somos nós para não precisarmos de ter uma vida de comunhão com o Senhor? Será que se nós encontrarmos um coxo, nós temos essa autoridade ou vai ser mais fácil para nós metermos a mão no bolso e dar um certo valor para ele? Né? Só que o valor acaba-se. Os 10
reais que você pode dar, os 5 reais, os 2 reais, o 1 real, ou 2 moedinhas de 10, elas se acabam. Mas o milagre que é feito através de um homem que se coloca na presença de Deus, este milagre ele vai durar por toda a vida daquela pessoa aqui na terra. E quando esta pessoa for recolhida, o testemunho, a história, ela ainda vai continuar escrita. O que nós estamos lendo agora à noite? Nós estamos lendo acerca desse milagre que ocorreu. Aquilo foi um choque. Aquele povo nunca tinha visto algo igual. Nunca eles tinham visto algo igual. A igreja estava se fortalecendo. A igreja estava ali mais do que nunca, aleluia, se firmando ou firmando as suas colunas. Diz aqui ainda que nós temos a presença do Espírito Santo na vida do crente, lhe dá não somente poder para testemunhar, vencer as perseguições, mas também amor uns pelos outros e desprendimento dos bens materiais. Quando diz, e o coração, e era um coração, e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui há um ponto muito importante, porque o que nós temos visto na eternidade, na atualidade, o homem mais do que nunca apegar-se aos bens materiais. Buscam os bens materiais. Então, lógico, estamos falando do homem, mas especificamente nos crentes, né? Porque o texto aqui é para crente. Né? Os crentes, mais do que nunca, estão colocando os bens materiais em primeiro lugar, valendo salientar que você ser próspero não é pecado, você procurar ter uma vida financeira boa não é pecado, é da vontade de Deus, aleluia. Agora, o que nós não podemos é colocar o nosso coração naquilo ali. Em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, nós temos o relato de Jesus e Zaqueu. Zaqueu tinha ouvido muito falar acerca de Jesus. Ele toma conhecimento onde Jesus passaria naquele dia. Ele corre na frente, ele sobe em um pé de sicômoro e ele fica ali aguardando Jesus passar. Jesus vem trazendo uma grande multidão. Porque a presença de Jesus era contagiante, ele atraía, as pessoas gostavam de ouvir, aleluia, as suas parábolas, as pessoas gostavam de ouvir o que ele falava acerca do reino de Deus, as pessoas se sentiam bem. O salmista Davi disse assim, o meu coração, a minha alma se alegra com palavras boas. As palavras de Jesus alimentavam o coração, a alma daquelas pessoas. Jesus para embaixo do pé, e olha para cima e diz, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já imaginou? Ele não queria muito. Ele só queria ver quem era Jesus, como era Jesus. Mas ele é alcançado com esta visita maravilhosa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Disse, hoje nós vamos dormir lá, hoje nós vamos jantar lá. Zaqueu leva Jesus. Depois os irmãos podem ver, Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Lucas diz o seguinte, que eles estavam ali jantando, comendo, e de repente Zaqueu levanta-se e diz assim, se eu defraudei alguma coisa a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso nos leva a entender que ele era um religioso, porque ele conhecia esta parte que estava na lei, na Torá, que se alguém roubasse
e fosse pegue com aquele roubo, ele restituiria 4 vezes mais. Então, para ele conhecer o que estava na Torá, ele tinha que ter conhecimento da Bíblia. Ele era uma pessoa religiosa. Ele levanta-se e diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele ficou só por aí? De jeito nenhum. Ele disse: e eu vou vender a metade dos meus bens e vou dividir com os pobres. Quando Jesus entra na vida de um homem, é impossível não haver transformação. É impossível. Se você conhece alguém que aceitou Jesus e não houve mudança, saiba de uma coisa: é porque aquela pessoa aceitou Jesus só de lábio, mas o seu coração está distante de Deus. O Espírito de Deus não tem abrigo naquela vida. É exatamente isso aí. Porque quando Jesus entra na vida do homem ou na vida da mulher, ele entra transformando, ele entra produzindo mudança, ele entra regenerando, ele entra salvando, ele entra abrindo o entendimento daquela pessoa, que agora ele é uma nova criatura. Como que nós ficamos nesse texto? Aonde está o nosso coração? A Bíblia diz: aonde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Aí ele conclui: ajuntai-vos para vós tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói, aleluia, aonde ele não se desgasta. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Vale salientar, mais uma vez, não é pecado você ser rico. Deus teve muitas pessoas ricas. Paulo, ele prega o evangelho para muitas pessoas ricas. Em Roma, ele prega o evangelho, ele evangeliza toda a guarda pretoriana, toda, mais de 600 homens, ele prega para todos. E ele ainda ora para Jesus, aleluia, perdoar os pecados de muitos, porque quando ele vai entregar algumas de suas cartas, ele diz assim: olha, os da casa de César te saudam. Ele pregou para os grandes desta terra. Então, que coisa maravilhosa, nós temos esse conhecimento. A igreja do Senhor Jesus crescia, ela se fortalecia, pois o discurso de homem cheio do Espírito Santo, juntamente com o testemunho de vida, essas duas coisas andam juntas, irmãos. Viu? Elas não são desconectadas. Testemunho de Jesus e testemunho de vida, elas andam conectadas. Para quê? Para que o mundo veja que o que nós estamos pregando, aleluia, é exatamente aquilo que nós temos experimentado na nossa vida. Graças a Deus. Então não esqueça. Grande testemunho de vida e grande testemunho. E eles ouviam. Aquelas pessoas ouviam, os judeus ouviam a palavra de Deus que era pregada através desses homens e ficavam perturbados. Mas como é que pode? Estes homens não têm faculdade. Aí alguém disse assim: mas é que eles estiveram com o Senhor. Ah, agora está entendido. Eles estiveram com o Senhor, estiveram com o Mestre, por isso que eles têm toda essa ousadia. Às vezes a gente fica assim, nós cristãos, nós ficamos nos questionando, né? Eu acredito que já aconteceu com todos os irmãos que estão aqui nessa live esta noite. A gente não vai para o culto, aí quando outro ente querido nosso vai, um familiar, esposo, filho, na volta a gente pergunta: como é que foi o culto? Diz: foi uma bênção. Aí a segunda pergunta é: quem estava lá? Mas que pergunta! Jesus precisa trazer pessoas de fora para operar dentro da igreja, onde ele tem pastores, onde ele tem presbítero, onde ele tem evangelista, onde ele tem diácono, onde ele tem as irmãs, onde ele tem membro. Ele usa cada um conforme a medida da nossa fé, conforme a forma que nós nos colocamos na presença deste Deus poderoso. É onde nós abrigamos o Espírito de Deus na nossa vida. Paulo, ele diz assim, no
na sua carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Ele diz assim: portanto, nenhuma condenação há naquele que estão em Cristo Jesus, na vida daquele ou para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se Deus nos recolhesse hoje, será que nós deixaríamos saudades para os nossos vizinhos na qualidade de cristão? Ou eles soltariam fogos? Esta é a pergunta que nós devemos meditar. Jesus, se tu me recolher hoje, eu vou fazer falta aqui com os vizinhos? Eu vou fazer falta na igreja? Porque muitas vezes nós congregamos, mas nós não somos aquela pessoa ativa. Nós andamos numa lentidão, nós postergamos muita coisa para amanhã, que nós, com relação à obra de Deus, que nós poderemos fazer hoje, agora, no momento, mas nós temos assim um espírito de postergação na nossa vida, que nós sempre queremos deixar para amanhã, amanhã, amanhã. E a Bíblia diz que o dia da manhã ele não nos pertence. Glória a Jesus. Capítulo 5. Nós temos a necessidade de Deus agir. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós temos aqui uma necessidade de Deus agir na vida do seu povo. Viu? Voltando agora, veio agora na minha memória uma coisa sobre o capítulo 3 e 4, quando eles entraram no templo glorificando a Deus, justamente com aquele coxo, a Bíblia diz que os sacerdotes, a liderança religiosa, mais do que depressa repugnou a atitude dos discípulos para com a vida daquele homem. Ora, paz, meu irmão, na atitude daqueles homens. Com que autoridade vocês estão curando aqui? Jesus tem misericórdia. Pessoas que eram, poderemos até falar assim, catedráticos na palavra de Deus, e agora eles agem como se fossem pessoas ímpias. Com que autoridade vocês estão fazendo isso aqui? Mas o porquê que eles fizeram e falaram isso? Por causa da inveja. O problema deles era inveja. Muito bem. Passando aqui para o capítulo 5, nós temos aqui este fato terrível de Ananias e Safira. Ananias e Safira é o símbolo daqueles que querem estar na presença de Deus, mas sem pagar preço. É aqueles que querem receber as dádivas de Deus, mas não querem pagar preço. O capítulo 5 de Atos, com relação a Ananias e Safira, é a nossa história que nós estamos vivenciando hoje. Muitas e muitas pessoas estão na igreja de corpo presente. O que é corpo presente? É muito fácil você conhecer um crente de corpo presente na igreja. Ele está ali, de repente, ele liga o celular e começa a passar algumas coisas, procurar algumas coisas. Ele teve o dia todo para fazer isso, mas ele achou por bem procurar no único momento que nós temos exclusivamente para adorar a Deus. Às vezes eu vejo isso aí na nossa igreja, e eu até comento com o pastor que está ao meu lado, um dos meus bispas, eu digo assim, eu acredito que ele deve estar mandando um zap para Jesus e está esperando a resposta. Porque, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. O melhor lugar para nós aprendermos, para os nossos filhos aprenderem, nós ensinarmos nossos filhos, é na casa do Senhor. Então, nós não podemos estar ali de corpo presente. A matéria, o corpo está ali na igreja, até canta, até dá um glória, meio forçado, mas dá. Mas, em contrapartida, ele está tão desligado que na mente dele está o celular. Está o que está alguém mandando alguma coisa. Ele pode não ter feito nenhum movimento, né, que prova que alguém está mandando, mas na mente dele já está ligada. O botão da mente dele já está ligado, que alguém já mandou, ou vai mandar, ou está mandando algum recado para ele. Ora, se nós estamos na casa do Senhor, no melhor lugar que é para nós estarmos na face da terra, se nós estamos procurando ter um momento de adoração ao nosso Deus, por que ligar o celular?
e ir atrás daquilo que não edifica. Muito triste. Então, essas pessoas é um símbolo de Ananias e Safira. Os discípulos naquele tempo começaram, os discípulos, a igreja, eles começavam a se sensibilizar com a necessidade dos mais fracos ali, aqueles que não tinham. E eles começaram a dividir o pão. Quem tinha mais recurso, ele vendia propriedade e ele trazia e depositava aos pés dos apóstolos. Isto aqui é mais um fator maravilhoso para nós nos depararmos aqui, para fazer um breve comentário sobre isto aqui. A Bíblia diz que eles venderam e trouxeram aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A única vez na Bíblia que nós lemos o que eu vou falar agora é nesse texto. E disse: depois fazei prova de mim, se eu não lhes abrirei as janelas do céu e lhes enudarei de bênção que através dela venha uma abastança gigantesca para a nossa vida. Então, aquele povo começou Barnabé, um discípulo cristão, um crente abençoado, que buscava a presença de Deus, que se sensibilizava com a necessidade dos outros. Ele tinha uma propriedade, ele vende aquela propriedade e leva para os discípulos administrar. Não é o crente que administra seu dízimo, não é o crente que administra a sua oferta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Única vez na Bíblia que Jesus nos lança um desafio: fazei prova de mim. Então, não esqueça dessa particularidade. Glória a Jesus. Aquele discípulo, Estevão, vende a propriedade e leva. Ananias e Safira também tinham uma propriedade e acham aquilo bonito. O casal achou bonito o que os discípulos falaram para Ananias e Safira. Eu creio, irmãos, que não está tudo registrado na Bíblia, né? Mas eu creio que houve uma certa euforia na vida daquele povo, naquela sala, naquele gabinete, quando, aleluia, o servo de Deus vendeu a sua propriedade e trouxe. E eles disseram: olha, Ananias e Safira, nós precisamos dessa honra. Nós temos que vender aquela propriedade. É lógico que nós não vamos entregar o dinheiro todo, que nós não somos bobo, nós vamos entregar uma parte. Se ele perguntar se foi esse o valor que a gente vendeu, então, assim a gente fala que foi exatamente o valor que nós estamos levando. Outra coisa maravilhosa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que não tinha necessidade de Pedro fazer aquela pergunta. Isso nós olhamos pela ótica humana. Foi esse valor que vocês venderam? Não havia necessidade, não havia. Mas o Espírito de Deus que habitava na vida do apóstolo Pedro já tinha dito para ele: olha, está vindo aí um casal, e eles agiram assim, 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 assim. Repreendam eles, que é para ficar na história. Primeiro chega Ananias, deposita aquele dinheiro, e Pedro disse assim: foi, Ananias, esse foi o valor da venda da propriedade? Ele disse: sim, pastor, esse foi o valor. Ele não sente nem remorso. Então, quando ele diz que foi o valor, Pedro diz assim para ele: Ananias, por que você mentiste ao Espírito Santo? A propriedade não era sua. Se você tivesse vendido e ficado com todo o dinheiro, não era seu. E se você não tivesse vendido a propriedade, também não era sua. Aí ele conclui da seguinte forma: aí estão na porta os pés dos que vão te levar para o cemitério. Aquele homem deu um ataque fulminante. Ananias deu um ataque fulminante. Ele caiu ali, nem para fazer passar pelo médico legista, ele não passou, porque estava morto mesmo. Quando Deus mata mesmo. Sepultaram, voltaram. Ananias demora, Safira chega e vai falar com o pastor.
E o pastor pergunta, Safira, quanto foi que vocês venderam mesmo a propriedade? Ela diz, foi pela quantia X que o meu esposo já passou. Ela disse assim, Pedro olha para ela e diz, por que vocês deixaram Satanás trabalhar no coração de vocês? Aí está na porta os pés daqueles que levaram teu marido para o cemitério, também te levaram agora. Porque você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus e não para o homem. Muitas das nossas atitudes, elas seriam reprovadas por Deus, ou ela seria reprovada pelo homem, pelo nosso pastor, pela nossa liderança. Mas nós não temos coragem nem de apresentá-la para Jesus. Senhor, perdoa, me lava com teu sangue, me dá força para vencer, não deixa que eu caia neste abismo. Muitas vezes, irmãos, nós fracassamos durante o tempo da nossa peregrinação aqui na face da terra, é exatamente por nós não clamarmos o socorro do céu. Aquela palavra lá do profeta Jeremias, ela ainda vale para nós. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A nossa vida, o nosso coração, ele precisa estar blindado contra as astutas ciladas do diabo. Não é à toa que no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz todas aquelas armaduras para nós colocarmos na nossa vida. Você vai ver que diante de todas aquelas armaduras só tem uma de ataque. Só tem uma de ataque. As demais é de defesa. A única que é de ataque é a espada do Espírito Santo. Mas essa espada, ele diz, é a palavra de Deus. Proteger a nossa cabeça dos maus pensamentos. Uma das partes que Satanás mais visa é a nossa mente. Ele quer introduzir na nossa mente pensamentos malignos, pensamento que desagrada a Deus. Ele quer colocar na nossa mente pensamentos que não condiz com a nossa vida de cristão. Para isto, Paulo diz, coloque o capacete da salvação. Capacete da salvação é a certeza, é a convicção, é a fé, né? É o que está lá no Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova daquilo que a gente não vê. Capacete da salvação é a convicção que se a trombeta de Deus tocar hoje, nós subiremos juntamente com ele. Aleluia. Deus não tolera mentira. A vossa palavra seja sim, sim e não, não. Palavra de Jesus Cristo. As vossas palavras sejam sim, sim e não, não. Porque o que passar disto é de procedência maligna. Fale a verdade. A esposa deve falar a verdade com o esposo deve falar a verdade com a esposa, o pai deve falar a verdade para os filhos devem falar a verdade para os pais, o crente deve falar a verdade para o pastor, o crente deve falar a verdade para Jesus. Porque ainda que nós tentemos enganar ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, ao nosso pastor, aos nossos irmãos, mas nós não somos capazes de enganar a Deus, porque a Bíblia diz que o seu olhar é como chama de fogo, é algo penetrante, é algo que destrói toda a impureza. Aleluia. Deus não tolera o pecado. A partir daquele dia, aquele fato tornou-se notório ali em Jerusalém. Aqueles homens, aquele casal era uma família conhecida. Era uma família conhecida da sociedade, dos moradores ali. E aquilo tornou-se notório. Glória a Jesus. A mentira, ela é como a gangrena, que ela vai corroendo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muitos crentes que enveredam pelo caminho da mentira. Sabe por quê? Porque a mentira, ela é incolor. Ela não deixa marca. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está conosco.
O que nós não podemos viver é na prática do pecado. Não temos condições. Agora, se devido à nossa fragilidade, nós cometemos um desagrado a Deus, o correto que a Bíblia nos manda é nós corrermos para os pés do Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, filhinhos, não pequeis, o apóstolo João, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? É Jesus Cristo justo. Você mentiu por um momento de fragilidade. Corra para os pés do Senhor. Jesus me perdoa e me dá força para que eu não venha mais agir desta natureza. O final desse capítulo demonstra a firmeza com que os apóstolos continuavam a obra de Deus e procuravam agradá-lo, mesmo que isso lhe causasse prejuízo, pois as perseguições recomeçavam e lançaram a mão dos apóstolos e puseram na prisão pública, conforme está no versículo de número 18 do capítulo 5. Deus, ele demonstra ali uma certeza que aquela condição daquele casal precisava ser punido. Aquele casal tinha que ter uma punição. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a mentira. Já tenho visto muitas pessoas, às vezes até em mensagens, mentirem. Já tenho observado algumas pessoas em cima do púlpito mentindo e eu me questiono, meu Deus, tem misericórdia. Não deixa que eu entre por esse caminho aí, não. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Não deixa que eles ajam desta maneira, não. Porque é algo que agride a nossa comunhão com Deus. É algo que agride a santidade de Deus. Glória a Jesus. Essa interferência divina foi para mostrar que Deus não toleraria a mentira. Mas Deus os libertou. Mas de noite, e isto depois voltando agora um pouco aqui para o capítulo 3, né, que é a história lá do coxo, depois que esses homens foram colocados na prisão, foram indagados no nome de que eles estavam fazendo aquilo, com que autoridade eles estavam fazendo aquilo, e foram colocados na prisão. Por que colocaram os discípulos na prisão? Simplesmente porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Aquilo que Jesus ordenou lá no capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 15, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se colocar as mãos sobre os enfermos, não lhe fará dano algum, em meu nome, desculpe, eles serão curados, e em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. É no nome de Jesus. É onde está a nossa vitória. É onde está a vitória da igreja. É exclusivamente no nome de Jesus. Os discípulos foram presos, mas isto foge do controle dos sacerdotes. A prisão daqueles homens foge do controle dos carcereiros. A prisão daqueles homens foge, aleluia, do que aqueles homens estavam acostumados, os carcereiros estavam acostumados a ver ali naquela prisão. Era injúria, eram pessoas dizendo que estavam ali injustamente, eles eram inocentes, eles não cometeram nenhum crime, eles não cometeram nenhum dano. Outros diziam que estava sendo ali porque alguém os trapaceou. Mas a atitude daqueles dois discípulos é diferente, irmãos. Muito diferente. Muito diferente. Eles mesmo, aleluia, preso, eles continuavam glorificando o nome de Jesus Cristo. Versículo 28, vemos os servos de Deus serem acusados de encher Jerusalém dessa nova doutrina. Eles não tinham pecado para acusar os discípulos.
Os discípulos não estavam cometendo nenhuma ilegalidade. Os discípulos simplesmente estavam fazendo aquilo que Jesus mandou, pregar o evangelho a toda criatura. E como eles criam, eles tinham fé, eles estavam exercendo também o ministério da cura, no nome de Jesus. A coisa era tão grande, a coisa era tão gloriosa, que a Bíblia diz que o apóstolo Pedro ia passando, as pessoas que não conseguiam receber uma oração, as pessoas que não conseguiam tocar nele, ficavam, aleluia, deitavam os enfermos no chão, para que a sombra de Pedro, quando ele passasse, algum deles fosse curado. Isto que está registrado aqui, que o médico, grande homem de Deus, Lucas, deixou para nós, isso aqui não é outra coisa. É a forma de vida que nós devemos ter. Como nós estamos na presença de Deus? Como nós estamos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso? Aonde está? Eu digo agora, como o moço lá, Gideão, que estava malhando trigo, quando o anjo aparece e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão diz: mas como é que pode? Como é que ele está comigo? Se nós estamos passando por todo esse processo. Aonde estão os milagres que os nossos pais nos contaram que foi realizado através de Deus no deserto? A culpa não estava em Deus, o problema não estava em Deus, o problema não estava em Jesus Cristo, o problema, a dificuldade estava na vida daquele povo que tinham ousado abandonar o Deus de Israel e passarem a adorar pelos homens. Esse era o problema. Na atualidade, em pleno século XXI, o grande problema é nós que temos nos afastado de Deus. Esse é o problema, que não é difícil de ser resolvido. Esse problema ele não é impossível de ser resolvido. O que nós precisamos é só negarmos a nós mesmos. O reino de Deus, irmãos, ele é uma guerra. O reino de Deus ele é uma batalha travada. O reino de Deus não é para crentes mole, não é para crentes preguiçosos, que não têm coragem de buscar a Deus, que não têm coragem de ler a palavra. Não é para essas pessoas o reino de Deus. Ou seja, agora eu me retrato, é para todos esses, mas esses não querem, eles não faz questão de não querer. Eles ficam em uma comodidade tão grande, tão severa, que não há lugar na vida deles para Deus atuar, para Deus agir. A igreja primitiva ela estava crescendo de vento em popa, estava progredindo. A obra de Deus estava sendo feita de uma maneira sobrenatural. A igreja estava crescendo. Depois da mensagem de Pedro, o número de 3.000 pessoas sobe para quase 5.000. Pessoas simples, não tinham nenhuma formatura acadêmica, mas eles tinham estado ao lado de Jesus por 3 anos e meio, na melhor e na maior faculdade que já houve aqui na face da terra. Continuando aqui o nosso texto, a palavra de Deus deve ser pregada em uma cidade, em uma região, até que todos os homens tenham tido a oportunidade de tê-la ouvido. Até esse momento, conta-se com o apoio de Deus. Depois, ele permite perseguições e morte para impulsionar os discípulos até os confins da terra. Se você quiser fazer a obra de Deus, você tem que estar preparado para as investidas do diabo. Você tem que estar preparado para as investidas do homem. Você tem que estar preparado para a investida do inferno, porque o diabo vai tentar de todas as formas. Deixa eu compartilhar com os irmãos uma coisa gloriosa para os irmãos entendam como você tem valor. Oh, irmãos, se nós entendêssemos o valor que nós temos, como nós seremos abençoados, como Deus trabalharia na nossa vida.
Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Ele diz para os discípulos: se vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores do que essa. Capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Os irmãos conhecem isso muito bem. Mas quando foi para fazer o homem, ele diz: façamos. Ele não disse haja, ele não disse apareça. Ele literalmente diz: vamos botar a mão na massa e vamos fazer o homem. Ele fez a mim, ele fez a você. Ele colocou um espírito de vida dentro de mim, colocou um espírito de vida dentro de você. A única forma de nós irmos para uma eternidade com Deus é amarmos a Deus acima de todas as coisas e alimentar, aleluia, nossa vida espiritual com a palavra de Deus, com a busca incansável da presença de Deus para a nossa vida. O salmista Davi sabia disso. O salmista Davi já tinha passado por uma experiência dele estar vazio. Capítulo 51, Salmo 51, ele diz assim: não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Nós, sem o Espírito de Deus, nós estamos acabados, estamos aniquilados. Nós, fora da presença de Deus, nós estaremos acabados, aniquilados. Então, concluindo esses 3 versículos do Evangelho de Atos, nós queremos desejar para os irmãos um excelente curso. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Não pode ser só graça, porque nós iremos nos tornar uns radicais. Não pode ser só no conhecimento, porque nós vamos nos tornar uns grandes materialistas. Mas a graça e o conhecimento, eles fazem isso. Graça esquerda, conhecimento direito, entrelaçam-se um ao outro. E Deus nos capacita para nós fazermos a obra de Deus. Deus que abençoe. Muito obrigado a todos, nosso amigo, pastor Dr. Diogo Guilherme. Muito obrigado por este espaço que o Senhor nos abre para nós compartilharmos um pouco também daquilo que Deus nos deu. E estamos sempre à disposição, meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pastor, para mim foi, e sempre será uma bênção. Oxalá se o senhor pudesse um mês, 4 segunda-feiras. Oh, Deus maravilhoso. Seria uma honra. Muito bom. Interessante o senhor ministrando. Sim. A minha memória começou a voltar um pouco no passado. Sim. Eu me lembro que, na minha época, nós que éramos batizados nas águas, certo. Nós tínhamos o dever, no curso de doutrina, só podia entrar pessoas que eram membros e tinha que levar o cartão de membro. Sim. Se eu fosse membro e não levasse cartão de membro, o porteiro mandava a gente voltar para casa e pegar o cartão de membro. Senão, não entraria no curso de doutrina. Exatamente. Interessante, uma época destas, a gente via que o batismo com o Espírito Santo era algo tão real, tão natural. Bem frequente. Né? Muito frequente. Cada culto, cada oração que acontecia, Deus batizava crianças, jovens, senhores. Era uma maravilha. É verdade. Será que era por causa dessas exigências, né, que a igreja impunha sobre os membros, né? Andar na integridade. Se você quiser participar de culto de doutrina, você tem que trazer o cartão de membro. Você, congregado, não entra, não.
né? Exato. Então, eu vi numa época desta. Eu sei, O senhor falando, também. O senhor falando sobre aquele coxo da Porta Formosa, né, quando entrou no templo, né? Só queria saber como era lá dentro, como era a glória de Deus. Né? É verdade. É verdade. É uma coisa maravilhosa. Bom, meu pastor, teve outras coisas que o senhor falou, que aqui só analisando, igual com o Goitebud, né? Comendo, né? Sim. Degustando. Maravilhoso a gente participar das aulas, né? Pensamento do nosso pastor Edilson e dos outros pastores que virão, que para nós será uma honra. Pastor Edilson, muito obrigado, de coração. Amém. Eu que agradeço. Uma aula dessa não merece só um obrigado. Glória! Com certeza merece outras bênçãos. Né? Amém. E eu louvo a Deus que o Ceifa está andando, está caminhando, graças a Deus, cada dia melhorar mais. E eu sei que a Conemad, através da sua pessoa, do pastor Guilherme, de todos os homens de Deus, tem dado esse apoio, por isso que tem se tornado uma bênção. É verdade. Estou muito feliz, meu pastor. Muito obrigado de coração. Que Amém. Deus... Sei que essas palavras não têm peso. Eu queria que tivesse peso, mas eu oro muito para Deus abençoar a tua vida, a tua família, abençoar o teu ministério, este campo muito maravilhoso que é o Barros 2. Muito obrigado. Eu quero um dia que eu me conhecer, pelo menos dar um glória, ficar igual aquele coxo da Porta Formosa lá. Vai ser um prazer ter o senhor aqui um dia conosco, com certeza. Amém. Para mim será uma honra. Então, muito obrigado, meu pastor. Eu queria que o senhor orasse por nós, nos abençoasse, abençoasse o Ceifa, abençoasse o nosso pastor Olivar Basílio, lá de Goiânia, né, nosso diretor, e abençoasse também nossos alunos, que Deus continue abençoando mais e mais ainda. É verdade. Está ótimo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de eterna misericórdia, Jesus querido, elevamos nossas vozes ao trono da tua glória, para te agradecer, Jesus, por todas as bênçãos maravilhosas que tu tens dispensado para conosco. Te apresento o Seminário Ceifa, Senhor, essa extensão aqui do estado do Ceará, que está, meu Deus, sobre a liderança do pastor, do doutor, aleluia, que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida do teu filho, doutor Diogo Guilherme. Abençoa sua família. Eu te peço por cada aluno, meu Deus, deste curso, abra a sua mente, abra os seus entendimentos, para que eles possam entender a interpretação da tua palavra. Muito obrigado. Que este curso venha crescer cada dia mais e que o teu nome continue sendo glorificado através de nossas vidas. Abençoa o presidente da nossa convenção, abençoa, meu Deus, pastor Guilherme, Pai, toma nas tuas mãos santas, abençoa a diretoria do nosso ministério, que a tua bênção esteja sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, meu pastor, um abraço bem forte. Amém. Que Deus te dê muitas vitórias. É o desejo do Ceifa para você. Amém. Estamos à disposição. Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser.